E aí, pessoal, como vocês estão? Vou trazer aqui para vocês alguns cortes da mídia tradicional repercutindo, essa partida. Botafogo 0, São Paulo 0. Vou deixar todos os créditos aqui da Band Esportes, do Jogo Aberto. Acompanhe aí tudo que a imprensa, a mídia esportiva está falando sobre essa partida e no final eu volto para falar mais um pouco sobre esse jogo. Não gostou muito quando perguntaram sobre o Luciano, que foi opção no banco de reserva, só entrou na segunda etapa, mas é um jogador que a torcida do São Paulo tem muito carinho, respeita demais. Agora, o Subeldia fez essa mesma estratégia, falava com o Denilson sobre isso, diante do Nacional, 0-0, voltou, se classificou. Aí, contra o Galo, infelizmente não deu certo, mas ficou no 0-0 também na casa do adversário na Copa do Brasil. E agora 0-0 diante da melhor equipe do Campeonato Brasileiro e que tem um volume ofensivo, Chico Garcia, acima da média. Impressionante, impressionante. E a gente imaginava que isso fosse acontecer, mas eu esperava que o Botafogo pudesse resultar esse volume de jogo em gols. E isso não aconteceu. E aí é mérito do São Paulo. Eu tenho que analisar, você analisa o resultado, eu preciso analisar sob a ótica do resultado. O São Paulo voltou vivo e estamos falando de um jogo de Copa. E o Luiz Ubeldia é um campeão continental, a Sul-Americana, que o Capelanes aqui tanto exalta, ele é um campeão do continente. Ele sabe jogar jogos de mata-mata e ele sabe que a decisão é em casa. Ele é o atual campeão. Então, e ele sabe que a decisão é em casa. Então, ele foi para sofrer. Eu posso aqui dizer que ele abdicou do jogo muito cedo e que no segundo tempo, quando ele solta o time, o São Paulo melhora e o Caleri até perde um gol que poderia ter dado a vitória. Eu posso analisar sobre isso? Posso. Agora, eu não posso ignorar que ele volta vivo com o resultado e que ele teve o Arboleda como uma figura do jogo, teve o Sabino como um cara muito importante, teve um Lucas apagado, teve um Caleri apagado, isso é verdade. Mas contra o melhor time do futebol brasileiro, que impôs o seu jogo desde o primeiro minuto. E era muito difícil suportar. E o São Paulo suportou. Nós não estamos falando aqui de análise plástica, técnica, não. Nós estamos falando de Copa. E vence uma Copa e passa de fase nas Copas quem suporta, quem sofre e quem usa a estratégia correta. Eu falo isso sempre, o Denilson já está cansado de ouvir essa frase. Libertadores... Jamais me cansarei de você. Aqui é diadema, filha. Que bom que eu vou repetir outra vez. Eu sou Skype, não me cansa rápido. Aqui é diadema. Sobra pra mim, é o pior que sobra pra mim, cara. Coitado, viajou, já voltou, tá trabalhando, né, Sgar? Mas sobra pra Agora, mim, a frase é a seguinte, olha, né? Libertadores não é sobre jogar bonito, é sobre passar de fase. É isso. Se o São Paulo passar de fase, não interessa que era contra o Botafogo, que era o time mais exaltado no Campeonato Brasileiro, investimentos milionários. Não, o São Paulo tem tradição na Libertadores e vai usar isso também. É uma arma a favor até do apoio da torcida, que tem sido grande em todas as competições. Sgarbi, você é um exemplo. Ontem, inclusive... Olha, o cara empenha todo o salário que ele ganha em coisas assim. Eu vou mostrar. Olha o que ele fez. Lá vem, dá uma olhadinha no que ele fez ontem. Lá vem. Ó lá. Aí, ó. Pagou um aviãozinho para sobrevoar os domínios do Botafogo e provocar o adversário. Que personalidade, hein, Sgarbi? Isso foi pago por Sgarbi. Vai pagar em 85 vezes no cartão de crédito. Que isso, provocar os caras antes do jogo aí. Eu tive patrocínio de Denilson Que Show, tá numa loucura. viagem ótima. Tá Isso ninguém vai acreditar. Não, Que loucura. Você tirou dinheiro da obra dele. Que orçamento Ele abriu a mão, ninguém vai O senhor O Planilha. orçamento de Mas ontem, mano. o Denilson caiu um pix pra ele recentemente, interessante. Ele também Mas já foi, já também. Já era, já. Caiu, mas já foi. Mais rápido nem pra ir. Toma lá da cara. Mas, Rê, a provocação faz parte. E sobre o jogo, no modo geral, tem uma frase de um cara que entende um pouquinho de futebol, um pouquinho de bola, que é o Rogério Ceni, que ele fala assim, não adianta você entrar na loucura do jogo do Botafogo. Não adianta você chegar no Newton Santos e tentar colocar seu jogo contra o Botafogo, que é um time rápido, um time vertical. Não adianta. A proposta do São Paulo, para mim, foi muito clara, eu concordo com você. O São Paulo foi lá para sair vivo. Até conversando com algumas pessoas ligadas ao time, falaram isso, a gente quer chegar vivo no Morumbi. Essa é a nossa pegada, chegar vivo no Morumbi, é isso que importa. E eu concordo que o São Paulo foi ameaçado também no primeiro tempo, amassado no primeiro tempo. O Botafogo teve diversas oportunidades, enfim. Só que quando a gente para Você lá pertinho olhando no estádio, não passou mal? Não, mas eu percebi que o meu Chega um coraçãozinho remedinho também... no bolso? Ah, tá doido. Nossa senhora, ali tava... Meu Deus do céu, ali a bola na trave, ali... Nossa. Enfim, mas foi uma proposta do São Paulo que vem do resultado, e a gente tem que analisar o resultado também, valeu a pena. Um resultado que o São Paulo agora decide para 65 mil pessoas no Morumbi, e o São Paulo, historicamente, quando empata o jogo fora de casa,
normalmente consegue, historicamente consegue ter um bom resultado em casa. Então, para mim, foi um baita resultado de São Paulo. A estratégia, muitas pessoas podem falar, pô, foi amassado, enfim, deu certo no final. Isso que importa para mim, Rê. Agora, Capelanes, dá o braço a torcer. O Galo volta com 1-0 na conta para o Fluminense. O São Paulo, zerado. É tudo para ser decidido no estádio São Paulino. Essa é a proposta. Agora, também o São Paulo vai ter que montar sua estratégia pensando no Botafogo, que vai talvez esperar mais o contra-ataque, vai também montar outras alternativas. Semana que vem já. A gente vai descansar o final de semana aí, os principais aí. Vamos descansar, vamos de sub-20. Tem chance, Entendeu? Vamos descansar os caras. Eu acho que tem que descansar o sub-20, 18, 17, 15 e assim vai. Vamos ganhar de 1-0 com o sub-20 no final de semana. Reserva ganhando o Cruzeiro, tá tudo bem. Mas eu queria te Bom, agradecer. o William Gomes acho que vai ser descansado, né? Já que jogou. É verdade. Pois é. Mas não à toa, você é a melhor apresentadora da TV brasileira. Obrigada, Porque mas não sou. Eu Lá vem a gostaria de ter porrada, ficado calma, realmente lá vem a humilde. porrada. Você vê que ele suaviza, ele prepara o terreno. Eu gostaria de ter ficado... Abre a cerca. Eu gostaria, de, antes de me posicionar, gostaria de ter ouvido a opinião do Dedê, que eu já ouvi, do Chico, do Sgarbi, porque o negócio é o seguinte... Calma aí que eu vou sentar aí do seu lado, porque eu quero olhar bem direto. Venha. Deixa eu ficar aqui de perto. Mas não toque, irmão. Não toque. Pressão. Irmão. Vamos lá, tete a tete. Eu gostei de ouvir as análises alheias. Foi bem legal. Porque foi uma volta que eles deram aqui, mas uma passação de pano. Meu Deus do Porque quando o Nacional do Uruguai, entrou em Libertadores, ninguém falou que tinha peso a camisa, que era tri da América. Falou assim, não, o São Paulo tem tradição na Libertadores, só que há quanto tempo que não tem? Há quanto tempo que não compete? Há quanto tempo que não joga? Há quanto tempo que não chega numa final? Há quanto tempo que não disputa? Há quanto tempo que não é competitivo? E ontem jogou como time pequeno. Cara, o cara torce pro Atlético Ontem no Paranaense. Newton Santos jogou Meu como Deus. time pequeno. Postura acovardada. E isso o torcedor São Paulino pode até confirmar. Que legal, que foi um bom resultado, um empate fora de casa, estamos vivos no Morumbi. O São Paulo, um dos maiores, se não o maior clube do Brasil, se apequenar jogando fora de casa e achar que tá legal o nível de postura, queria ver se fosse o Mano Menezes. É só queria ver você. se fosse um Não, o Jair Mano Menezes Ventura. ganhou ontem 1-0, mas jogando em casa. Exato. Deixou pra fazer o crime no finalzinho. Então, só ler o que tá na camisa eu queria dele, ver já se entende fosse o tudo. Yuri Alberto. O Yuri Alberto que tivesse perdido o gol que o Caleri perdeu ontem. isso é verdade. É só isso, Isso que eu queria é ver. verdade. Mas o Caleri Mas já como fez é gol o em São final de Copa do Paulo, Brasil. como é o Isso é verdade. soberano... Aí a gente passa um pano, né, Chico? Não, mas- Né, Sgarbi? Desculpa. Né, Denilson? Eu vou Jogou ter que- como time Rapidinho, ele veio por outros rapidinho, lados. pequeno. Ah, legal. É impressionante. Tá? É inaceitável um cara que não sabe nem o significado. O cara tem que ir no dicionário pesquisar Libertadores, a frase dele falar uma não tem besteira argumento, dessa, irmão. não tem argumento. Olha a besteira que você tá falando. Jogou como time pequeno aonde? Jogou como time Tá bom. pequeno ontem, Aí o São foi Paulo passa do amassado. Botafogo. Você vai lembrar desse 0x0? Vou lembrar. Ah, irmão, vou para. lembrar. E outra coisa. Para de papinho Ontem foi furado, mais cara. demérito do Botafogo do que mérito do São Paulo. Esse é o resumo do jogo. Foi mais demérito, incompetência do Botafogo, que criou N oportunidades e não as aproveitou, do que do São Paulo, que não fez absolutamente E quanto foi o jogo? nada. Foi 0x0, mas tá. Só vem pra cá. Então vamos fazer o seguinte, Rê. Não vamos mais analisar o jogo. Não, legal, tá? legal, Não vamos legal mais é o assistir. resultado do Galo. Vamos analisar só o resultado. Legal é o resultado do A Galo. partir de hoje eu não assisto Legal mais pra caramba. futebol. Eu só vou analisar o resultado. Vou sentar na cadeira e vou falar sobre o resultado. Porque vocês estão fazendo isso. Legal, Vamos analisar o mas é- contexto. Não, mas é que o Você tá jogo não é de ignorando, 180 minutos? Claro. É, então. O jogo tem sido... Mas você a tá garantia, ignorando a o garantia resultado, do São cara. Paulo no Nenhuma. Morumbi, nenhuma. A esperança, garantia nenhuma. Ronaldo, você tá muito quieto, pensativo. Eu fico preocupada quando isso Também. acontece. Quando ele fica assim. Mano, eu tô vendo que o desespero da rapaziada tá parecendo um fantasma. Vocês estão brancos. que foi? Vocês passaram por alguma coisa ontem que eu não tô sabendo? É, ele deu um sustinho. Agora a verdade ele é deu um uma só. sustinho. O Zubel Dias jogou com a fralda, na fralda no regulamento debaixo do braço. Então, quando o time joga desse jeito aí, tomou apavoro, mas é um campeonato, veja bem, que não é só de 90 minutos. Veja bem, vou chegar do seu lado agora. Agora eu vou ficar mais Capelani. próxima, porque eu tô curiosa pra Tem ouvi-lo. Fala mais no que esse toque, campeonato é muito louco. Muito É, louco. a Libertadores? O São Paulo pode até passar. Com gol de mão do Lucas de novo. Pode até passar, mas agora sim. Como é que é um gol de mão? É um gol de mão aí pra ninguém ver. Porque eu tô assim, estarrecido com o que eu vi hoje de manhã. Ninguém comentou nada do Yuri perdendo mais um gol lá no Rio. Ah, não foi o Yuri, foi o Caleri. Então, mas fora isso, eu pensei que era o Yuri, mas assim, tipo, São Paulo não jogou nada e a imprensa caladinha. É isso. Eu acho que eles não estão respirando ainda, né? Não, a imprensa Mas, tá esperando o jogo da volta, porque ficou tudo... Não, mas aí é fácil. jogo aberto agora. Não, então, mas aí é fácil. Jogo aberto é sempre. Aí o Yuri Alberto, quando perde um gol desse, passa desde manhã até a noite o gol. O Yuri Alberto, 500 gols. E é um dos caras que mais E é fez o gol esse Ulisses ano. que orquestra tudo isso. Não, e é um dos caras que fez mais gols esse ano, o Yuri Alberto. E tem Perdeu mais ontem. gol que o Caleri Mais esse que o ano, próprio viu? A Caleri. imprensa tá muito caladinha e eu olho pros pessoal assim, de repente tudo pálido. Viraram Mas é que a fantasma. imprensa, de verdade, Rona, imaginava a maioria
eu imagino, e me incluo, imaginava que o Botafogo venceria a partida. 5, eu falei 5 ontem e quase. E aí o Botafogo, mesmo criando, foram 30. 30 chances do Botafogo ao longo do jogo, ele não conseguiu fazer. Era pra 5, 4 a 0. Agora, é o seguinte, eu vou precisar da sua ajuda. Como é que a gente consola o Everton Guimarães, que o São Paulo empatou, mas o Galo volta derrotado. E agora, chama ele aí, Rô. Usa a sua psicologia. Mas foi um ótimo resultado. O campeonato foi bom, jogou bem. Tô falando. Apareceu a Margarida. Fala, bebida. Tá aborrecido. Prepara a maca, hein? Prepara a maca. Liga pra ambulância. Para início de conversa, Haja maca, hein? para início de conversa, a gente precisa deixar uma coisa muito clara, que o assunto é Libertadores. Libertadores. Então, Capelanes e Ronaldo, por favor, vocês não têm lugar de fala. Então, fica na boa, fica na paz. Deixa eu só dar um recado para a malandrada aí. Vocês precisam ter Aliás, Renata, se puder ficar ao meu lado aqui, não que eu precise que você me dê razão, mas é porque é bom ter uma companhia como testemunha num momento como esse. E eu vou explicar por quê. Nós precisamos ter aqui, no mínimo, coerência. Coerência. Porque, vamos lá, o Galo vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, aí toma uma pressãozinha, segura o jogo, faz um gol no finalzinho, traz 1-0, recebe o São Paulo aqui, mete o regulamento embaixo do braço, segura o São Paulo, passa. Aí vai jogar contra o Fluminense, mesmo modus operandi, toma o gol, perde o jogo. Aí o São Paulo não consegue fazer um gol contra o Atlético no Morumbi, nem aqui, joga contra o Botafogo, não. Soube sofrer. Gente, para de usar esse negócio de soube sofrer para não passar vergonha. Quando é o Palmeiras, sabe? Quando é o Palmeiras, aí Abel covarde, Palmeiras covarde. Quando o Palmeiras vai, segura o jogo, joga na retranca, segura para chegar vivo no jogo de volta e tal. Aí o Palmeiras é arregão, o Palmeiras é covarde, o Palmeiras é pipoqueiro, o Abel é retranqueiro, é só isso. Mas quando é o São Paulo, soube sofrer. Quando é o Galo, soube sofrer. Quando é o Corinthians, soube sofrer. Mas o Palmeiras é uma baba, é covarde, é isso e aquilo. Não, vocês estão falando aí, não tem coerência. Não tem coerência. Quando é o Palmeiras, é covarde. Você quer falar de Fluminense, fala comigo. Porque o Inter jogou a super partida no Rio e depois foi eliminado no Beira-Rio ano passado. O Ronaldo é o primeiro. Eu falei pra você, velho. Eu falei, é isso aí, prestou atenção, é isso aí. Mas quando eu falei que a imprensa fantasma tava desaparecendo. Não, senhor. Você é o primeiro que chama o Palmeiras de pipoqueiro. Você é o primeiro que chama o Palmeiras de retranqueiro. Em 2, e nós hoje tivemos o primeiro desafio cá. Fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo para podermos ganhar o jogo e passar a eliminatória, porque é esse o objetivo que temos enquanto Botafogo. La sensación es ruim. Acho que nós procuramos ganhar o jogo, mas não pudimos. Então, só que aqui olhar para frente, saber que na semana que vem é um jogo muito importante para nós. Um jogo muito difícil também, não só porque São Paulo joga bem, mas, desculpa, mas o Morumbi também joga, nós já jogamos lá e é difícil, é um campo difícil. Este equipo está acostumbrado a jogar em terrenos difíceis, então vamos ir a ganhar o jogo. Aí os personagens dessa partida, esse empate 0-0, nós enviamos, né, um representante aqui do G4 do Band Esportes lá para o Nilton Santos. E ele ficou lá no Rio, porque ele achou melhor descansar, ficar um tempo lá. O nosso Eduardo Tironi, segundo o Paulo Massini, ele foi disfarçado de Silvio Brito para lá. Exato. É com esse óculinho aí, muito o grande boa cantor tarde. Silvio Brito. Eduardo, o que você vê? Você se lembra de algum primeiro tempo onde o São Paulo tenha sido tão dominado, tão encurralado como foi esse aí no Nilton Santos? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Cara, foi realmente um massacre no primeiro tempo. O São Paulo não conseguia sair de forma alguma. Eu conversei um pouco com o Arnaldo sobre isso ontem. E muita gente falando, não, porque foi o sistema. Não acho que foi só o sistema exatamente do São Paulo. Acho que alguns jogadores muito abaixo
do meio para frente contribuíram para isso, a bola não conseguia parar no campo de ataque, o São Paulo não tinha saído, o Caleri não segurava a bola, o Lucas pouco produzia, mas foi duríssimo o primeiro tempo que o São Paulo resistiu. Mas aí a pergunta que eu faço para todos vocês saiu o confronto, vai ser São Paulo e Botafogo, o primeiro jogo vai ser no Engenhão, aí você chega e faz o seguinte, pessoal, tem um contrato aqui para vocês assinarem, quem assina? O jogo vai ser 0-0, o São Paulo vai ser massacrado no primeiro tempo. São Paulino, você topa ou você não topa? Alguns São Paulo, não quero não, quero jogar bem, quero ganhar. Alguém topa? Alguém queria isso? Não. A verdade é que antes do jogo você aceitaria de bom grado um 0-0, mesmo do jeito que foi. E acho que o São Paulo fez um jogo de resistência, assim é a Libertadores, vale lembrar, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores, tomou 3 gols apenas, isso conta, isso é bem importante. E no Morumbi a história pode ser diferente, o time do Botafogo é muito forte, também vale lembrar, né? Não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do Botafogo, cara. O Vitinho é um super jogador, o Luiz Henrique é um baita jogador, o Almada é um baita jogador, é um timaço esse time do Botafogo. Às vezes ele não tem a dimensão que esse time tem. Talvez o melhor time do Brasil hoje. Hoje, com os desfalques todos de Flamengo e tal, não é o melhor que o Flamengo? De possibilidades? Não é melhor que o Palmeiras? Hoje? É um timaço o time do Botafogo, gente. Então, acho que é o fato de valorizar um pouco o que o São Paulo fez. Foi heróico o empate do São Paulo ontem. É assim que eu vejo. Massa Vessone, se o Botafogo jogar isso que jogou no primeiro tempo principalmente, ele ganha esse brasileiro com tranquilidade, na minha opinião. O que vocês acham? O primeiro tempo me lembrou ontem um pouco o Rocky Balboa, lembra? Quando ele decidiu apanhar e tentar ganhar a luta no final, né? Me lembrou um pouco isso. São Paulo ontem apanhou e deu uma acordada ali no final. Claro que ainda tem os outros 90. Assim, quando você vai enfrentar o Botafogo, alguém em sã consciência vai falar assim, é o seguinte, eu não vou sofrer um chute no meu gol, eu vou conseguir controlar o jogo. O Flamengo foi tomar 4 aí, Palmeiras também perdeu, Corinthians perdeu. Só o Cruzeiro foi lá num 3-0 que até agora não está muito explicado lá, aquele 3-0. Mesmo assim o Cássio saiu como talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio, se não me engano, de melhor em campo. Então assim, quando você vai enfrentar esse Botafogo, com aqueles caras todos que ele tem, sobretudo do meio para frente, e muito da imposição física que esse Botafogo tem, é impossível não sofrer. Então o que São Paulo aconteceu com ele era esperado por todo mundo. Poderia ter sido um pouco menos? Até poderia, você poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas me parece claro que esse São Paulo, sobretudo na Copa Libertadores, é um São Paulo com base na parte defensiva dele. Porque do meio para frente eu não tô vendo muitas coisas acontecerem. Assim, o Caleri tem uma média de gols pior que a do Yuri Alberto no ano. Bem pior, aliás, do que o Yuri Alberto, do que o Flaco Lopes. O Lucas não tá tirando os coelhinhos muito da cartola. Então, como a galera da frente não tá brilhando, não tá fazendo tanto a diferença, tá cabendo esse sistema defensivo, que é o que o Tironi disse aí, em relação aos 3 gols. Só para vocês terem uma noção, a gente talvez ainda não está caindo a ficha do que o São Paulo está fazendo. A maior defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012. A Libertadores começou em 1960. O Corinthians foi campeão com 4 gols em 14 jogos. Esse time de São Paulo tomou 3 agora. Até agora estamos quase perto da semifinal. Um só com o Zubeldi. Um só, eu nem sabia dessa, não lembrava disso. Um só com o treinador atual. Então, cara, isso é muito grande o que o São Paulo está fazendo defensivamente. Isso daí pode te levar a título. O Corinthians de 12 é a prova viva. Aquele Corinthians de 12 não era brilhante ofensivamente. Beleza, o Sheik terminou com 5 gols, mas era muito consistente. 4 em 14, a melhor defesa desde 1960 na história da Libertadores. E esse time de São Paulo tomou 3, um a menos já ainda do que o Corinthians. Então, me parece um time que aceita, se for o caso, esse tipo de jogo, tá pronto para ele, a ver o que acontece na volta, quando você vai ter que sair um pouco mais, o seu torcedor vai estar no estádio, um pouquinho mais de espaço pro Botafogo, enfim, vai ser do jogo também. Mas fica claro, aquele jogo do Brasileiro, quando o São Paulo teve um ótimo comportamento contra o Botafogo,
O Botafogo, e aí vocês podem me corrigir, mas eu estava com o time titular e tudo mais. Ah, já era líder. Já era líder. Tem algumas diferenças, a gente... Tá, aí o Arnaldo explica melhor. Mas, cara, pra mim, sinceramente, eu não sei muito se algum São Paulino tá reclamando, mas, sobretudo, pra finalizar, como não tem o gol fora, porque antigamente o 0x0 era um tanto quanto traiçoeiro. Você tomava um gol, a virada era obrigação, você tinha que fazer 2 de qualquer jeito. Quando isso caiu pro Nacional, por exemplo, assim, voltei de Montevidéu 0x0. Chegou aqui, os caras fizeram um gol, teve que virar o jogo, e aí tomou empate, tinha que fazer o terceiro. É muito diferente. Agora não tem o gol fora. Você tem, entre aspas, um empate com você também na volta. Então, gente, sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o São Paulino não tem o que reclamar. Quem eu acho que talvez tenha que lamentar é o Botafogo pelo primeiro tempo, pelas bolas na trave, pela imposição física. Ele sim, talvez tenha, o torcedor do Botafogo hoje fale, era para ter vencido pelo menos pelo placar mínimo. Um pouquinho de frustração eu tenho aqui, mas o torcedor de São Paulo, se tiver com esse sentimento, eu pelo menos não vou entender. Mas o Vessone está falando das finalizações, da força da defesa do São Paulo. Verdade, mas você também tem aí um deslize na qualidade de finalização do Botafogo. Foram 22, não conseguiu botar nenhuma dentro. E você tem um primeiro tempo, onde você é tão hegemônico assim, mandatório, mas a diferença entre os times, ela existe, mas ela não é, na minha impressão, do tamanho que foi aquele primeiro tempo. São Paulo também estava abaixo e o Botafogo naquela pressão. Quando você tem um primeiro tempo assim, o treinador adversário vai dar uma arrumada no time no intervalo, né? Você tem, e o Botafogo não enfiou a faca no primeiro tempo. Aí a gente tem um jogo diferente no segundo. Isso faz falta, né? Cara, acho que a manchete, se o São Paulo toma um gol ou 2, hoje seria diferente, né? São Paulo covarde perde a primeira partida da Libertadores. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso, né? Então a estratégia acaba sendo positiva quando o adversário que joga em casa é um time melhor que o do São Paulo, se impõe, faz a coisa acontecer, a bola bate na trave, o goleiro defende aqui. A resposta está implícita na sua pergunta, né? Não dá. Jogo de mata-mata de Libertadores, você não pode finalizar 23 vezes e não fazer um gol. Vai cobrar, vai pesar. Mas não tenho a menor dúvida, tá? Assim como o fato do São Paulo não tomar gol, isso ser um mérito muito grande para um mata-mata, para Libertadores, porque agora, se você pensar bem, faltam 3 jogos para ir para a final, né? E se o São Paulo não tomar gol nos 3 jogos e ganhar nos pênaltis, ele vai à final sem marcar um gol. Então, o desequilíbrio do time no aspecto ofensivo, constatado pelo Vessone, ele neste jogo se deu porque tinha que ter uma fórmula de segurar o Botafogo, né? Se você prestar atenção no jogo, acho que faltou ao São Paulo mais um jogador, ou talvez um volante, que pudesse enfrentar os 2 volantes do Botafogo, porque quando o São Paulo ligava a bola lá na frente e ela voltava, porque foi essa estratégia que o São Paulo tentou o tempo todo, a bola voltava e os 2 volantes do São Paulo estavam muito lá atrás e não conseguiram enfrentar, ou no enfrentamento com os 2 do meio campo do Botafogo, levar alguma vantagem, né? A mudança do segundo tempo faz com que o time se reequilibre, melhore, né? O São Paulo teve chance, uma com o Luiz Gustavo, outra muito clara com o Caleri, né? Ele não costuma perder esse tipo de gol. Mas, claro, que se você finaliza 23 vezes, acerta a trave 2 vezes, o Rafael faz algumas boas defesas e você não faz o gol, o peso maior é para quem agora vai jogar fora de casa. Jogar no Morumbi é um inferno. Não é fácil. Não é fácil jogar lá. Não é tranquilo, né? Por mais que não seja a torcida única, que tem ali a torcida do Botafogo, e o Botafogo vai carregar o estigma de não ter um título grande deste tamanho ainda na sua história. Isso pesa muito na hora de você reverter. É claro que se ele reverte, elimina o São Paulo e ganha a Libertadores, você dá um passo, o mesmo passo que deu o Fluminense ou que deu o Atlético Mineiro, né? Recentemente ganhando a Libertadores. Mas isso tem um peso, sim, um peso importante.
o Botafogo vai ter que trabalhar com as suas convicções, né? O que o Botafogo vai fazer no jogo da volta? O Botafogo vai ser um time propositivo, o Botafogo vai esperar o São Paulo. E se o São Paulo esperar o Botafogo, que me parece ser a solução mais inteligente, não sair tanto, não sair que nem louco, né? Manter os 3 zagueiros para a volta, talvez trocar o Rafinha, colocar o Igor para ter um lado direito funcionando melhor, né? Enfim, dar um pouco mais de liberdade pro Lucas, jogar com Lucas e Caleri na frente e com o Luciano mais como aquele homem mais atrás dos 2 atacantes, pode ser uma alternativa. Enfim, acho que está tudo aberto, tem várias alternativas para o jogo da volta. E a pergunta que você fez para o Vessone é sim, se o Botafogo jogar isso aí todo jogo, vai praticamente ser campeão brasileiro. Porque o time é bom, é bem treinado, tem muito repertório, sabe jogar futebol, os caras jogam pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, cruzamento. O time é muito bom, cara, é muito bom. Se o São Paulo passar, vai ser um feito gigante se a gente olhar para um clube que vem tentando se recuperar na sua história e para outro que tem uma outra página, né? O Botafogo hoje, SAF, está em outra página do futebol brasileiro, página que já esteve em outras décadas lá atrás, quando foi o time que mais servia jogadores para a seleção brasileira. Enfim, o Botafogo está nesse caminho. Agora, quebrar este jejum, né? Conseguir enfrentar adversários e conseguir quebrar esse jejum não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? O Botafogo terá desafios além do São Paulo, provavelmente Flamengo e Peñarol, que são equipes que também têm tradição em Copa, ganharam várias Copas Libertadores. Então, meu amigo, está em aberto. É claro que o Botafogo tem um time melhor que o time do São Paulo, tem um banco melhor do que o banco do São Paulo. Mas o São Paulo agora tem o fator casa, o fator torcida, o fator Morumbi. Então está em aberto. É claro que dá para passar. Dá para o Botafogo vencer lá dentro do Morumbi. Mas agora está em equilíbrio esse segundo confronto. Então, vamos ver o que nos aguarda nesse segundo jogo. É claro que a gente espera que o Botafogo se classifique, né? O Botafogo consiga vencer esse jogo de volta, mas precisa ser eficiente, não pode perder tanto gol. Não pode perder gol, porque lá no Morumbi o Botafogo não vai ter tantas chances de gol como teve aqui no Newton Santos. E o São Paulo vai vir para cima. É claro que o fato do São Paulo atacar o Botafogo, o São Paulo no Morumbi vai ter uma postura diferente do que teve aqui no Newton Santos. O São Paulo visivelmente não quis jogar, quis decidir a classificação no Morumbi e conseguiu. O São Paulo, ele vai ter que vir para cima. Dentro de casa ele não vai ter a mesma postura. Então o Botafogo ele pode se aproveitar disso. Mas, meu amigo, é equilíbrio, é postura e eficiência. O Botafogo tem que ser efetivo. Porque esse segundo jogo será detalhes.